eu convido vocês a abrir a Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. A gente tem falado nesses dias muito sobre o Espírito Santo. E Atos, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, Lucas, ele começa já aqui no capítulo 1, já falando sobre o Espírito Santo. Se nós formos lá para o capítulo último, capítulo 28, o capítulo 28, nós também vamos ver lá no capítulo 28, no versículo de número 25, diz a palavra: e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora, mas antes que saísse, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse. Então a gente vê que o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, nós temos aí a participação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele abre o livro de Atos e ele fecha o livro de Atos. O tema para a nossa reflexão nesta hora, nesta noite, então são agora 3 minutos para as 23 horas, são 10h57. Eu já tenho Jesus. Por que eu preciso do Espírito Santo? Talvez os amados já ouviram falar do pastor Francis Chan, é um americano, e o pastor Francis Chan, ele disse que certo dia aconteceu algo que mexeu muito com ele, com ele tanto a partir daquele momento, e ele conta que dois membros de Testemunha de Jeová bateram na porta da casa dele, e eles queriam, como a gente vê, eles queriam conversar. E ele disse que nesse dia tinha muitas coisas para fazer, mas terminou cedendo ali e não dispensou. E eles começaram então a falar, a tentar evangelizá-lo, e ele percebeu, o pastor Francis Chan, que aqueles dois testemunhos de Jeová, eles estavam ali ferindo a pessoa de Jesus. Num determinado momento da conversa, os testemunhos de Jeová começaram a dizer que Jesus era o anjo Miguel, era o arcanjo Miguel. Quando eles disseram para o pastor, naquele momento, que Jesus era o arcanjo Miguel, o pastor então disse: olha, vocês estão ferindo a Cristo Jesus, porque Jesus, ele não é o arcanjo, ele é muito mais do que o arcanjo, ele é o próprio Deus. E eles tentaram então argumentar: não, Jesus é o arcanjo Miguel. E o pastor então disse: abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo de número 13. E ali, aqueles dois membros da Testemunha de Jeová, eles abriram a Bíblia deles lá em Daniel capítulo 10, no versículo de número 13, que diz assim, Daniel 10, 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha,
Daniel está dizendo, porém Miguel, um dos príncipes. Ele nem disse o príncipe, mas um dos príncipes. E então o pastor disse para ele, olha, aqui tem um dos príncipes. Se Miguel é um dos príncipes, então há outros. Não é verdade? E aquilo pegou aqueles dois membros da Testemunha de Jeová, pegou eles de surpresa. E eles disseram que nunca tinham visto falar nada a respeito do que o pastor estava falando para ele. E o pastor disse, vocês deveriam ler mais a Bíblia. Eu acredito que vocês não leram, mas ouviram algo sobre Jesus, sobre Miguel, e vocês, então, terminaram acreditando e nunca procuraram saber realmente se isso era verdade. E ali o pastor disse para eles, vão ler mais a Bíblia. Em vez de vocês aceitarem tudo o que é dito para vocês, leiam mais a Bíblia. E o pastor dispensou ele, e eles saíram dali naquele momento, e o pastor saiu, ficou, até de certa forma, ele disse que ficou orgulhoso por ter confundido eles, porque eles achavam que estavam certos em relação a Jesus e Miguel, e o pastor ficou um pouco até orgulhoso por ter confundido a fé dele. Porém, o pastor Francis Chan disse assim, será que eu tenho lido a Bíblia de verdade como eu deveria? Ou eu tenho dado ouvido a tudo aquilo que me dizem sem questionar? E ele disse que a partir daquele momento a vida dele mudou, porque ele passou a ler as Escrituras como nunca ele havia lido antes. E ele começou a pedir ao Espírito Santo que tornasse viva cada leitura. Ele disse que a partir daquele momento ele convidou o Espírito Santo para tornar viva e ativas tudo aquilo que ele viesse a ler. E ele disse então para Deus que Deus removesse todas as noções equivocadas, mal elaboradas que ele havia recebido ali ao longo da sua vida. Então, o que a gente pode entender com isso, meus amados? É que muitas vezes nós podemos estar presos em algo que alguém nos falou. Não estou falando que a pessoa falou de maneira intencional, mas talvez aquela pessoa também aprendeu. Um líder, um missionário, um pastor, um presbítero, um diácono, um apóstolo, um líder. Alguém nos ensinou, alguém nos falou algo sobre a Bíblia e a gente nunca foi questionar, nunca pedimos ao Espírito Santo para nos levar na leitura, para saber realmente se aquilo que nós ouvimos foi verdade. Então, nós precisamos, talvez, começar a ter uma atitude diferente, de começar a nos perguntar se realmente aquilo que nós estamos ouvindo é de fato. E como é isso a gente faz isso? A gente vai convidar o Espírito Santo e vai procurar na Bíblia, vai procurar ler e pedir o Espírito Santo para trazer ao nosso coração, até porque o Espírito Santo, ele é chamado Espírito da Verdade. Ele veio para nos guiar a verdade e nós, muitas vezes, aceitamos tudo aquilo que as pessoas pregam, que as pessoas ensinam, que as pessoas dizem, dentro mesmo das nossas igrejas. E a gente não questiona. Então, a maioria das pessoas, elas supõem que as coisas nas quais elas acreditam estão certas. A maioria das pessoas, elas supõem que aquilo que elas ouviram está certo. Então, elas se acomodam, elas não questionam, nunca se preocupa em ir atrás, em pesquisar, em confirmar a veracidade das coisas, e elas até mesmo dizem assim, isso é assim mesmo, é desse jeito, isso é assim, é dessa forma. Eu ouvi, me falaram, me ensinaram dessa maneira, então muitas vezes nós estamos deixando de conhecer mais a Deus, de conhecer mais das Sagradas Escrituras
pelo Espírito Santo, porque nós não temos convidado ele para a nossa leitura, nós fazemos ali uma leitura com aquilo que nós já aprendemos, muitas vezes usando do nosso intelecto, e estamos deixando de aprender com o verdadeiro mestre, o verdadeiro professor, que é o Espírito Santo de Deus. Então, muitas coisas em que nós temos acreditados nessa vida, né, na nossa caminhada de fé, isso tem acontecido por causa da acomodação ou mesmo da tradição cultural que a gente lê na Bíblia. Então, acho que é o momento da gente, a gente tem que ter o dever de reexaminar a nossa fé. A própria Bíblia diz que nós precisamos examinar se nós estamos na fé. Paulo não estava falando, as cartas não foram escritas para incrédulos. As cartas foram escritas primeiramente para a igreja, os novos convertidos. E Paulo vai dizer lá, examine se vocês realmente estão na fé. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, no culto, nós estamos congregando e achamos que está tudo bem. E ali alguém prega algo e a gente diz, não, mas é assim mesmo. O pastor Clécio está pregando, então deve ser isso mesmo. Mas por que depois da palavra do pastor Clécio, por que não ir na Bíblia? Por que não conferir juntamente, no momento ou posteriormente, que o pastor Clécio estiver pregando, por que não conferir imediatamente a mensagem, a palavra, o que está sendo pregado, com a palavra de Deus? É porque é mais cômodo a gente ficar esperando, só recebendo e dizendo, realmente é isso mesmo, mas o Espírito Santo, ele quer que nós venhamos a investigar tudo aquilo que é pregado, não importa quem está pregando, não importa se é um novo convertido, se é um missionário, se é um diácono, se é um presbítero, se é um pastor, titular, auxiliar, se é um bispo, se é um reverendo, se é o líder maior da nossa igreja, da denominação, não importa, nós precisamos sair da nossa acomodação e examinar, investigar aquilo que está sendo pregado, porque nós temos um exemplo disso, que eu estou falando, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e os irmãos, eu creio aí, que já conhecem essa passagem, Atos, capítulo de número 17, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 17, versículo de número 11, vamos ler o versículo 10, Atos 17, 10 e 11, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ora, quem eram os pregadores dali? Do dia? Paulo e Silas. Ah, não, mas se Paulo está falando, é o apóstolo Paulo. Ah, esse homem aí, ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele ficou cego, Jesus mandou que ele fosse lá para Damasco, para a rua direita, na casa de Simão, ele está lá hospedado, mandou Ananias orar, ele já teve uma revelação, ele está 3 dias sem comer. Jesus disse que esse homem aí, ele ia pregar diante de reis, mas nós somos falíveis. Nós, pastores, nós somos falíveis na nossa pregação, na nossa interpretação. Paulo mesmo vai repreender o apóstolo Pedro, que é tido aí pela Igreja Católica como o primeiro Papa, como infalível. Por isso que a Igreja Católica, ela prega, ela tenta ensinar as pessoas da infalibilidade da Igreja, dos papas, que dizem que os papas são infalíveis, mas nós vemos o apóstolo Paulo repreendendo o apóstolo Pedro, chamando ele, numa linguagem bem clara, de um homem fingido. Pedro, tu é fingido, rapaz. Tu estava aí com os judeus, tu estava sentado na roda dele, tu estava junto com eles, e agora que nós chegamos, agora tu chama ele de dissimulado. Então, a gente vê isso.
que todos nós somos limitados, o único que nunca cometeu um pecado, não se achou nenhum dolo na sua boca, é Jesus Cristo. Mas um pastor, por mais santo que seja, por mais reto, por mais temente, por mais temor que ele tenha, ele está sujeito a erro. Não é porque ele diz que algo é de um jeito que aquilo tem que ser dito e a gente cruzar os braços simplesmente porque ele é o apóstolo, ele é o bispo, ele é o reverendo, ele é o líder maior da igreja e ele disse, está dito e pronto, e a gente simplesmente se acomoda e deixa de investigar na palavra se é realmente aquilo que ele está dizendo, pois os bereanos, com muita ousadia, muita intrepidez, era Paulo, era o apóstolo Paulo, era Silas, mas eles iam investigar realmente se o que eles estavam dizendo estava de acordo com as escrituras. Eles iam pegar lá no Antigo Testamento, eles olhavam lá para saber se realmente era aquilo, se era verdade. Então, se Paulo, com toda a sua bagagem espiritual, ele esteve ali, homens, os cristãos de Bereia, os bereanos ali, eles teve os bereanos para investigá-los, por quê? Qual o problema? Por que alguém... qual o problema? E Paulo não se ofendeu, não. É bem verdade que alguém, algum líder, algum pastor, ele pode se ofender se alguém, de repente, tomar essa atitude, mas nós temos que investigar as Escrituras, nós temos que colocar os nossos olhos nas Escrituras, pedir o Espírito Santo que nos mostre se aquele ensino, se aquela mensagem, se aquela doutrina, ela está alinhada com a palavra do Senhor. Tem tanta coisa que a gente aceita. Tem por exemplo, uma coisa particular. Eu estou hoje no ministério, me submeto no ministério, mas quantas não são as igrejas que demoram 3 meses, 4 meses, 5 meses para batizar uma pessoa? Mas o que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que Filipe, o evangelista, batizou o homem durante uma viagem. Converteu ele e batizou ele na viagem ali, não deu tempo de chegar nem na cidade. No meio do caminho, ele foi batizado. Ele perguntou, olha, tem água, ele já tinha falado sobre o batismo. Olha, aqui tem água, o que me importa de ser batizado? Você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê que Jesus é o Salvador? Creio. Desceram e ali foi batizado. Não teve um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, tem muita coisa que é dita e a gente realmente aceita e diz, tem que ser desse jeito, porque fulano de tal falou, fulano de tal falou. Essa colheita termina engessando o Espírito Santo. É claro, bem verdade que há pessoas que vão lá na frente, se converte, no outro dia você vê a pessoa que era um usuário da bebida, no outro dia você vê a pessoa ali bebendo, e parece que não teve uma mudança. Mas por isso que a gente tem que nos colocar na dependência do Espírito Santo de Deus. Na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver Paulo, que foi preso ali, quando ele foi fundar, ali estava no início da fundação, da plantação da igreja de Filipos, que ele foi preso e açoitado com Silas, enquanto os presos estavam dormindo. Paulo foi orar, foi louvar a Deus no momento da dor, da angústia. Houve um terremoto, o carcereiro pensou que as portas se abriram, o carcereiro pensou que todo mundo havia fugido, tentou se matar. Paulo disse, ei, nós estamos aqui, não comete isso não, porque ele era o responsável pela vida dos prisioneiros, ele podia ser punido pelo governo de Roma se algum preso fosse embora, tivesse fugido, mas Paulo diz, todos nós estamos aqui, não faz uma loucura dessa. E aquele homem foi tocado e se converteu naquela noite, levou Paulo e Silas para a casa dele, se converteu e ali foram batizados também. Então a gente muitas vezes termina aceitando o que alguém diz e a gente não vai na palavra de Deus, não pede o Espírito Santo de Deus para nos mostrar ali aquilo que os nossos olhos humanos não nos mostram. E a gente vai só aceitando o que um diz, o que o outro vai dizendo, sem investigar o que está escrito, que a própria palavra de Deus nos diz. Quando as autoridades tentaram silenciar os apóstolos, lá no capítulo 5, Pedro disse lá, Atos 5, 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E, infelizmente, às vezes, eu sou pastor e sei que às vezes tem pastor que diz, esse irmão é rebelde,
Não, não rebelde não. Rebelde é aquele que não se rebela contra a palavra. Mas contra o ensino contrário da palavra, esse não é rebelde diante de Deus, porque Pedro e os demais apóstolos estavam pregando sobre Jesus, eles já haviam sido presos, o anjo disse, vocês vão ser soltos, vão ser libertos, mas preguem a palavra, leve o evangelho. Fale de Jesus, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. E as autoridades começaram a tentar ameaçá-lo, dizendo para eles, olha, já ordenamos que vocês não preguem. Pedro diz, mais importa que nós obedeçamos a Deus do que obedeçamos aos homens. Então, nós não somos rebeldes. Quando nós estamos debaixo da palavra, obedecendo, antes de tudo, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós saímos da acomodação. Então, nós precisamos convidar o Espírito Santo de Deus, para nos mostrar os textos da Bíblia. Eu ouvi outro dia já um pastor aí, muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, questionando, dizendo, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu não teria transformado a água em vinho no primeiro milagre, tanta gente doente, tanta gente paralítica, gente morta, eu teria ressuscitado um morto, levantado um paralítico, aquilo foi um desserviço. Aí imagine só quem está debaixo de um ensino de um pastor desse, tudo que ele diz, a pessoa aceita, sem questionar a Bíblia, porque ele é o pastor, é o líder maior da igreja. Você vê que então a gente está vendo uma igreja acomodada, só recebendo e acreditando e dando como certo aquilo que é sendo dito. As pessoas levam a Bíblia, às vezes, no máximo, para a igreja e passam a semana em casa sem ler a Bíblia. Então, como é que nós queremos um avivamento? Como é que nós estamos dizendo, Senhor, nós queremos um avivamento, aviva a tua obra, aviva a tua igreja? O avivamento começa também pela leitura da palavra de Deus, pedindo o Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para remover tudo aquilo que é engano, para remover tudo aquilo que é equivocado, todo ensino equivocado que nós aprendemos no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Jesus, ele diz lá em Marcos capítulo 16, 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expelirão demônios, pegarão em serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, se impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Jesus está dizendo, expelirão demônios, mas eu já tive pastor que me chamou meia-noite, pastor de uma determinada igreja, me chamou meia-noite para expulsar um demônio da família de um membro da igreja dele. Então, e esse pastor disse, então ele diz lá para as pessoas, olha, os sinais cessaram, e não há mais expulsão de demônio, curas, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, acabou, cessou. Mas Jesus, o próprio Jesus, que é o próprio Evangelho, o próprio Jesus está dizendo, esses sinais vão acompanhar os que creem. Qual é o sinal? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, quantas pessoas não estão dizendo, estão diante de alguém que está doente, e elas chegam lá e dizem assim para o Senhor, elas dizem assim, meu Deus, se o Senhor quiser, cura essa pessoa. Não, mas a Bíblia não diz para a gente orar dessa maneira. Se o Senhor quiser, vamos curar essa pessoa. A Bíblia diz, Jesus diz, ide curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, ide pregai o evangelho. Nós já recebemos a ordem, então nós não precisamos perguntar para Deus se é para a gente pregar o evangelho, porque Ele já nos mandou. Nós não precisamos perguntar para Deus se é para ressuscitar o morto, porque Ele já nos mandou ressuscitar o morto. Nós não precisamos perguntar ao Senhor se é para curar o leproso, porque Ele já nos mandou, já está escrito. Nós não precisamos perguntar ao Senhor se é para aquela pessoa, se ela deve ser curada, porque Ele já diz, ide e curai. Nós só precisamos usar da autoridade, usar da fé e dizer, seja curado. Essa é a oração que Jesus nos ensina. Ao encontrarmos alguém enfermo, ao encontrarmos alguém doente, nós devemos dizer na autoridade, no poder do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus, seja curado com fé. Nós já devemos agir com fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O Espírito Santo, ele nos mostra as verdades do reino, as verdades da palavra, e a gente vai agir impelido pelo Espírito Santo, porque Jesus teve um ministério
impelido pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, Jesus nada poderia fazer. Inclusive, ele mesmo, Jesus disse, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Porque Jesus, ele era homem. Ele não usou os atributos divinos, porque se Jesus usasse os atributos divinos e ele pedisse para a gente fazer alguma coisa, isso seria uma ilógica, uma coisa como? Não, ele fez porque ele é Deus. Não, mas ele fez tudo através do Espírito Santo. Então, por isso que ele enviou o Espírito Santo, porque também através do Espírito Santo nós podemos fazer aquilo que Jesus fez. Sempre o mérito vai ser de Deus, sempre o mérito vai ser do Senhor. Não, nada está baseado em quem nós somos, mas em quem Ele é e naquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. No nome de Jesus, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele é capaz de ele sendo uma pessoa analfabeta, ele lê a Bíblia, sendo cheio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que não sabe tocar um instrumento de música, cheio do Espírito Santo, pode tocar tranquilamente uma guitarra, um violão, ser um baterista, ser um adorador, um músico. O Espírito Santo, ele nos capacita para fazer coisas extraordinárias. Aquilo que Davi fez lá no Antigo Testamento, que Moisés fez lá no Antigo Testamento, o que Sansão fez lá no Antigo Testamento, foi por causa do Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, eles não teriam feito. Então Jesus, ele disse, eu vou, mas o Pai enviará o outro Consolador. Outro, essa palavra significa halos, outro igual. Então a igreja tem negligenciado o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Deus desconhecido, é o Deus ignorado. Então nós já entregamos a vida para Jesus e pronto. Eu já entreguei a vida para Jesus, faço aqui algumas coisas ali, espero a minha salvação, mas eu estou negligenciando o Deus desconhecido, o Deus ignorado, chamado o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está aqui conosco hoje. É Ele que quer nos instruir, é Ele que nos consola, é Ele que está na nossa companhia, é Ele que nos capacita. Então nós precisamos convidar o Espírito Santo de Deus na nossa leitura, no nome de Cristo Jesus, e sermos investigadores, começar a ler a Bíblia pelo Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desesperadamente examinar o conceito que temos a respeito do Espírito Santo e a maneira de nós nos relacionarmos com Ele. Nós temos estamos tendo um relacionamento muito aquém com o Espírito Santo, muito aquém. O Espírito Santo, ele é mais do que um poder, ele tem o poder. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, ele é halos. Halos significa outro igual. Ele é consolador, ele é advogado, ele intercede, ele está em nós para que manifeste os dons de cura, de milagres, de sinais, de maravilha, tudo aquilo que Jesus fez. O Espírito Santo, ele quer agir através das nossas vidas. Nós precisamos dar uma importância vital ao Espírito Santo. Nós não devemos ignorá-lo. Nós devemos trazê-lo para perto, convidá-lo para perto. Isso é tão verdade que há uma exortação na palavra do Senhor dizendo: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam. E nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo, até o ignorando. Imagine você caminhar com alguém, você está dentro de uma casa. Isso acontece às vezes dentro da família. Tem aquele filho que está dentro da família ali reunido, ele se sente rejeitado, ele se sente ignorado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Às vezes aquele membro que está na igreja, mas ele se sente ignorado, ele está ali, mas ele parece que não é visto. Essa mesma realidade, infelizmente, nós estamos causando com o Espírito Santo. Ele veio, Jesus disse, eu vou, mas o Pai enviará o outro Consolador. Mas ele não é chamado, ele não é convocado.
Ele não é, nós não chamamos ele intercede por nós, ele ora por nós. São tantas as coisas que o Espírito Santo quer agir, quer operar nas nossas vidas, mas nós não temos dado importância para ele. Nós lemos uma Bíblia confiado, talvez num curso teológico que a gente fez, numa pregação que a gente diz, mas por que não convidar o Espírito Santo para a nossa leitura bíblica? Para dizer, vem cá, Espírito Santo, o Senhor vem aqui, abre os meus olhos aqui, abre os meus ouvidos, eu quero ver além, eu quero ver além do que, eu quero ouvir mais do que já me contaram, já me falaram, eu quero ver mais, eu quero aprender mais, eu quero as verdades aqui. Espírito Santo, remove todas as informações, o conhecimento, os ensinos que estão equivocados, que não estão alinhados à verdade. Aquilo que está me colocando aqui, remove da minha mente, do meu coração, e eu quero mais de ti, no nome de Cristo Jesus. O Espírito Santo é tão importante nas nossas vidas, que quando Jesus está ali no Evangelho de João, no capítulo 14, que Jesus está falando do momento que ele vai ao Pai, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, mas vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei para que onde eu estou, vocês também estejam. E ali naquele exato momento que Jesus está falando sobre a partida dele, da ida dele ao Pai, ele vai dizer para os discípulos, ele vai consolar, ele está dizendo, mas está vindo aí o outro Consolador para o bem de vocês, que vai ser essencial na vida de vocês, no futuro de vocês. Olha, o futuro de vocês vai dar certo, porque o Consolador está vindo. Olha só, nós vamos ver duas igrejas, uma antes e outra depois do Espírito Santo. Uma igreja antes de homens medrosos que ficavam escondidos, trancados dentro de casa, que não saíam, pelo que estava acontecendo lá fora, nas ruas, e nós vamos ver depois da descida do Espírito Santo. Nós vamos ver outra igreja, outros homens destemidos, valentes, ousados, não temiam morrer, eles eram surrados, eles se alegravam quando eles eram açoitados, e é por causa de Cristo Jesus. Olha só o que o Espírito Santo não provoca em nós, que uma mentalidade diferente. A gente passa numa crise, uma dificuldade, um problema, um abandono, uma rejeição, uma traição. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus presente na nossa vida, vamos murmurar, vamos reclamar. Quantos não são os crentes que estão hoje fora da igreja porque tiveram um problema, passaram por uma dor, passaram por um abandono, passaram por uma rejeição, passaram por um sofrimento, perderam o emprego, tiveram alguma coisa. Mas se esses crentes, eles tivessem uma comunhão com o Espírito Santo, eles estavam firmes, eles estavam fortes, mas não, eles deixaram o Espírito Santo de lado, e a igreja tem deixado. Mas esse é o tempo da igreja voltar, buscar ao Espírito Santo, porque é ele que vai trazer o maior avivamento dessa terra. 1 bilhão de almas vai ser alcançada antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja, para nos buscar. O Espírito Santo, ele vai capacitar a igreja vai sair, ela vai deixar de ser uma igreja de 4 paredes, ela vai sair, ela vai pregar, ela vai buscar o Senhor nas madrugadas, ela vai ter vida de oração, ela vai buscar o perdido, não vai valorizar a matéria, ela vai compartilhar, ela vai ser uma igreja tomada de compaixão. Tudo isso é gerado do Espírito Santo de Deus. No nome de Cristo Jesus, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos ver ali Jesus consolando os discípulos. Eles não sabiam nada, não tinham ideia sobre o Espírito Santo, mas o Senhor Jesus disse para eles, não se ausentem de Jerusalém. Nós precisamos saber do lugar onde a gente não pode se ausentar. Existem lugares que são essenciais, que nós não podemos nos ausentar da casa de Deus, da presença do Senhor, da leitura da Bíblia. Nós não podemos nos ausentar, no nome de Jesus, desse ambiente glorioso, poderoso, que o Espírito Santo gera nas nossas vidas. Nós não podemos nos ausentar da nossa Jerusalém. Jesus disse isso, os discípulos mesmo não entendendo, eles obedeceram, e ali o Espírito Santo veio. Ali 17 nações foram tocadas. Tinha 17 nações aproximadamente ali que foram tocadas depois
da descida do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chamou para tocar nações desde o Gênesis. Desde o Gênesis, quando Deus fez Adão e fez Eva, Deus disse: cresçam, multipliquem-se e povoem a terra, povoem as nações. Aí nós estamos acomodados na nossa igreja, não, já recebi Jesus, aí a gente sai de casa, vai para o culto, volta para casa, vai para o culto e volta para casa. O que está faltando na igreja são cristãos cheios do Espírito Santo, porque eles não vão mais ficar acomodados nessa vida de ir para a igreja, voltar para casa, ir para a igreja. Eles vão começar a procurar perdidos, eles vão querer evangelizar, eles vão ficar esperando que o pastor faça a oração, que o pastor sozinho faça o jejum. Eles vão orar, eles vão buscar o Senhor nas madrugadas. Nós vamos ver uma igreja viva, ativa, fervorosa, dinâmica, cheia do poder, dando testemunho, porque essa é a vontade de Jesus. Ele tinha dito: vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas aonde vocês estão, mais adiante, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí nós vamos ver uma igreja missionária. Aí nós vamos ver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, testemunhando, pregando. Vai para o trabalho, prega. Vai para a faculdade, prega. Nós estamos vendo aí, outro dia, o pastor, boa intenção, o pastor André Valadão, diz que as pessoas, os crentes, estão se desviando nas faculdades. Por que estão se desviando? Porque são crentes que não estão cheios do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, pode colocar ele em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ele está cheio do Espírito Santo. Ele está zelando da comunhão com o Espírito Santo. O diabo não vai derrubar. Satanás não vai derrubar. Um crente cheio do Espírito Santo, ele sabe que ele é pequeno, que ele não é nada, ele depende da graça de Jesus, ele não se estriba no seu próprio entendimento. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não é vencido por Satanás. Ele se esconde no lugar mais alto, que é os pés do Senhor Jesus Cristo. Ele se torna um dependente do Senhor. Ele pede ao Senhor, o guarda de Israel, para guardar ele, na ida, na volta. Ele não se estriba no seu próprio entendimento. Ele vai para a faculdade, ele vai fazer o doutorado, vai fazer o mestrado. Ele não se desvia, ele não aceita, ele não é reconfigurado pela doutrina social comunista que tem aí nas faculdades. E nós estamos vendo hoje, agora, até esse apelo de alguns crentes não irem para as faculdades, porque eles podem lá se desviar. Pois vamos nos encher do Espírito Santo nas nossas igrejas. Vamos buscar mais ser cheio do Espírito Santo nas nossas igrejas. E vamos enviar os nossos filhos para a faculdade, cheio do Espírito Santo. E lá pessoas vão ser tocadas e elas vão se converter, vão entregar a vida para Cristo Jesus. O que está nos faltando é o Espírito Santo de Deus. É termos uma comunhão maior com esse Deus que tem sido ignorado, chamado Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo ele foi decisivo para a igreja primitiva romper e fazer um reboliço no mundo inteiro e sair de Jerusalém para o mundo, se foi decisivo para aqueles homens que tiveram com Jesus e para nós. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus no nome de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Louvado seja o nosso Deus. Em nome de Cristo Jesus, eu queria que você fizesse uma oração antes de a gente encerrar aqui e que você repetisse comigo essa oração que o Espírito Santo me deu agora, dia 28, uma live aqui, 2h da manhã. São 15, eu vou aproveitar para a gente falar aqui, são 15 petições ao Espírito Santo. 15 petições ao Espírito Santo. E a sua vida vai ser mudada. No nome de Jesus, se você fizer essa oração, eu fiz ontem essa oração lá ontem na nossa igreja, no nome de Jesus, eu disse, se você fizer essa oração sincera, Deus, a partir de hoje, o Espírito Santo, ele vai gerar coisas novas na tua vida. E eu quero então, que você faça essa oração aí, no nome de Cristo Jesus, no seu espírito, você vai repetindo no seu espírito, no nome de Jesus, se você quiser repetir aí, verbalmente, no nome de Jesus. A primeira petição é, Espírito Santo, nos leva a ter resultados que só alcançaremos por meio de Ti. Existe resultado que a gente só alcança através do Espírito Santo. Segundo, Espírito Santo, nós entregamos a Ti todos os nossos esforços humanos que temos usado para prosseguir, para gerar, para conquistar, para vencer e tantos mais. Deus não quer que a gente haja por força. Ele diz, não por força ou por violência, mas pelo meu Espírito. Terceiro, Espírito Santo,
Só tu pode nos fazer ter resultados ilimitados para irmos mais além. Nós já tivemos alguns resultados na vida e paramos, mas o Espírito Santo quer que a gente vá mais. Quarto, Espírito Santo, só tu podes fazer que sejamos o que até hoje nós não conseguimos ser. Tem coisas que até hoje você não conseguiu ser, mas você, com essa petição sincera ao Espírito Santo, ele vai fazer que você seja o que até hoje você não conseguiu ser. Quinto, Espírito Santo produz em nós um caráter santo, reto, íntegro, no nome de Jesus. Espírito Santo produz em nós uma identidade celestial, uma identidade do reino, onde o mundo em nada possa contestar a quem nós pertencemos, onde o nosso viver nesse mundo em nada se pareça com aqueles que te desconhecem e te ignoram. Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não conhece, mas ele diz, vocês conhecem. No nome de Jesus, nós precisamos ter uma identidade celestial, uma identidade do reino. Sétimo, Espírito Santo nos faz ser profundos na nossa comunhão e adoração com o Pai e com Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Nossa adoração tem que ser mais profunda, uma adoração profunda, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. 8, Espírito Santo gera em nós frutos genuínos para a glória de Deus. Mais importante do que os dons do Espírito são os frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São coisas que são geradas em nós. Isso tem mais peso para a igreja, isso dá mais poder, legitimidade, autoridade à igreja. Isso, uma igreja cheia dos frutos, é uma igreja mais poderosa do que uma igreja com os dons do Espírito Santo. 9, Espírito Santo. Queremos mais do que o conhecimento da teologia. Nós desejamos uma integridade teológica a fim de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Está faltando isso na igreja. A igreja não tem sido sal, não tem sido a luz. Por quê? Porque está faltando teologia? Não, tem curso de teologia para todo jeito hoje. Até de graça a gente tem curso de teologia aí, mas está faltando a integridade teológica, uma vida íntegra, uma vida irrepreensível. Está faltando isso. E o Espírito Santo, ele pode sim produzir essa integridade nas nossas vidas. 10, Espírito Santo, nos dá da tua força e da sabedoria para não sermos presos nem enganados pelas propostas desse mundo, do seu príncipe, nem pelos apelos da nossa carne. Só o Espírito Santo para nos dar força e sabedoria, para não sermos aprisionados, presos e enganados, que nós estamos vivendo os últimos dias, e esses últimos dias são dias do engano. 11, Espírito Santo, gere em nós uma sede, uma fome intensas pela palavra do Senhor. Está faltando isso. Leia a Bíblia com sede, leia a Bíblia com fome, aquele desejo. Você diz, vou ler um versículo, ler um capítulo, vou ler um capítulo, ler dois, você lê logo o livro completo daquele livro, lê logo aquela carta completa na palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele vai gerar isso na nossa vida. Você vai começar a ler a Bíblia como você nunca leu. Como você nunca leu, você vai ler muito mais a Bíblia. O tempo vai aparecer e o desejo vai aumentar no teu coração, no nome de Jesus. 12, Espírito Santo, nos dá mais do teu poder e do discernimento espiritual. Esses são dias para termos discernimento, para a gente ver além dos olhos humanos. Muito além, a pessoa diz algo, você começa a ter, não é isso aí não. A pessoa te mostra algo, a pessoa fala sobre alguém, fala de uma pessoa, mas aí você, em vez de aceitar aquilo que a pessoa está dizendo, o Espírito Santo vai te dar o discernimento e você vai ver além, vai entender além, mais do que aquilo você vai ver e vai ouvir, muito mais com o discernimento espiritual. 13, Espírito Santo nos dá ousadia para levarmos a palavra da salvação aos perdidos. Então, aí as pessoas morrendo, as pessoas sendo acidentadas e morrendo todos os dias, sendo ceifadas, e nós estamos aí, apáticos, sem levar o evangelho às pessoas, mas o Espírito Santo vai fazer isso, vai levar a igreja a levar a palavra de salvação aos perdidos. Espírito Santo, 14, nos livra de tudo que pode estar nos detendo, nos aprisionando, nos parando na carreira que o Senhor nos propôs, a fim de cumprirmos o bom combate
que completemos a carreira e guardemos a fé. Já tem uma carreira para a gente correr, já foi estabelecida, nós podemos estar presos, aprisionados, mas o Espírito Santo vai soltar todas as amarras nas nossas vidas. E 15, Espírito Santo, que haja mais de ti em nós, muito mais do que nós já experimentamos. A minha oração a Ele é que você venha ter muito mais. Você já teve experiência poderosa, gloriosa, você vai ter muito mais. O Espírito Santo, ele vai gerar em você experiências sobrenaturais que você ainda não teve, porque essa é a vontade do Senhor, ele sempre tem mais, sempre tem mais. Esse Deus, ele sempre tem mais para nos dar em nome de Cristo Jesus.